Para você, empreender no Brasil é fácil ou é difícil? Apesar do que a maioria das pessoas acham, eu vou te mostrar por que empreender no Brasil é muito fácil. Quer saber por quê? Então confere esse novo vídeo do Liberdade para Dentro da Carteira. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Thiago Ferreira, sócio fundador da Finef Planejamento Financeiro por aqui, idealizador do projeto Liberdade para Dentro da Carteira. E hoje eu quero falar nesse vídeo de por que empreender no Brasil é muito fácil. Pode estar pensando, esse cara tá maluco. Como é que empreender no Brasil é fácil se eu tenho imposto pra caramba, se eu tenho uma burocracia ferrada, se toda hora o governo muda a lei, se eu tenho que mandar várias obrigações acessórias para o governo, se eu tenho leis trabalhistas, se eu tenho, concorrência informal, se toda hora o Bolsonaro vai lá e fala que ser empresário no Brasil é difícil. Então como é que empreender no Brasil é fácil? Sabe por que empreender no Brasil é fácil? Por todas essas coisas que a gente acabou de falar. Porque a grande maioria dos empresários e a grande maioria das empresas usam essas coisas como desculpa para atender mal o cliente. Você com certeza já entrou em alguma loja e ao invés do cara vai lá e te atender, ele fica no telefone, ou então não te dá nenhum bom dia, parece que ele está te fazendo um favor quando ele vai te atender. Ou então outro exemplo também é você tentar ligar para um serviço de atendimento ao cliente, tem que ficar lá clicando em várias opções, ouvindo musiquinha por não sei quanto tempo. Quando você consegue falar com alguém, você não consegue resolver o seu problema. Então hoje, para você se diferenciar da grande maioria dos seus concorrentes, você não precisa de um serviço inovador, você não precisa de um produto inovador. Aqui no Brasil, se você atender bem o seu cliente, você deixou seus concorrentes, uma grande maioria deles para trás. Então como que você atende bem o seu cliente? Primeira coisa, sendo educado. Então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado, um por favor. Só nisso aí, você já deixou 90% da sua concorrência para trás. Uma outra coisa, respeitar o seu cliente. O que é respeitar o seu cliente? É você querer ajudar ele de forma genuína. Não é só ficar preocupado só se ele vai te pagar, se você vai fazer aquela venda. Então, um exemplo, o cara vai lá e pergunta se a roupa dele ficou bem. E você, como vendedor, vai lá e fala, não, tá muito boa. Só que na sua cabeça você fala, não, tá uma merda, mas eu quero o meu dinheiro. Então isso, você pode até fazer aquela venda. Só que dificilmente seu cliente vai voltar com você. Então trate seu cliente da forma e com respeito que você gostaria que você gostaria de ser tratado caso você fosse o cliente. Uma outra coisa que você pode fazer é mimar o seu cliente. O que seria mimar o cliente? Mimar o cliente é você ligar para o cliente para desejar um feliz aniversário, é você marcar um horário com ele diferenciado, é você perguntar como é que está a família, é quebrar um pouco esse atendimento robótico que a gente tem e transformar ele um pouco mais humano. Então, um grande exemplo, sei lá, o cliente entrou na sua loja e a maioria das pessoas vão falar o quê? Posso te ajudar? Só que o que você pode fazer? O cliente entrou na sua loja, oferece uma água para ele, oferece um café, talvez um docinho, talvez uma salada de fruta. Você vai ver a diferença que o cliente vai reagir ao seu atendimento. Ele vai ficar muito mais aberto, não só a fazer aquela venda, mas como voltar a fazer venda com você, indicar você para os amigos dele. Por quê? Quando ele sair da sua loja e ele entrar numa outra loja lá do seu concorrente, o concorrente vai ser aquele que não dá nem bom dia para o cliente. Então ele vai pensar, pô, nessa loja aqui os caras não dão nem bom dia. Lá os caras me ofereceram até salada de fruta. O que você acha que vai acontecer? Cedo ou tarde ele vai voltar para a sua loja. Então, se você quiser prestar um bom atendimento, quiser se inspirar em empresas que prestam bom atendimento, pega um exemplo da Disney, conhecida mundialmente pelo famoso jeito Disney de atender o cliente, focado na experiência. Pega o exemplo da Netflix, que tem uma relação quase de amizade com os clientes dele. Até tem um amigo, um exemplo, né, que ele teve uma cobrança indevida na Netflix, se não me engano, foi uma cobrança duplicada no cartão de crédito dele. E ele ligou para a Netflix para reclamar e depois ele até me contou a experiência dele. Ele falou, Thiago, o atendimento dos caras é tão bom que você fica com vergonha de reclamar. Antes de eu falar com o atendente, eles já tinham estornado meu cartão de crédito. Tá vendo a diferença que isso faz em você respeitar o cliente? Tem muita empresa que faria o quê? Se o cliente não reclamar, deixa ela cobrar 2 vezes. Isso não é respeito ao cliente. Quer ver um outro exemplo de respeito ao cliente? Outback.
Outback até hoje é o único restaurante que eu já fui que o garçom pergunta ao cliente se ele pode colocar os 10% do serviço. A maioria dos restaurantes, né, o cara vai lá, te atende mal, o cara demora a te trazer a comida e no final ele vai lá, bota os 10% e torce para você não perceber que os 10% tá ali. Tá vendo como que é respeitar o cliente? Então comece a se inspirar nessas empresas e agradeça, seja muito grato por existir burocracia, vários impostos, porque essas coisas fazem você concorrer com 1% só. Enquanto se no Brasil não tivesse nada disso, você estaria concorrendo com muito mais empresas. Então seria muito mais difícil empreender no Brasil. Entendeu a diferença? Então se você curtiu esse vídeo, deixa uma sua curtida aqui, deixa seu comentário, se inscreve aqui no nosso canal porque tem novidades chegando, então fica ligado, clica no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!